Quem ama Jesus, diga amém. Deus seja louvado, amém ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é lindo e vai me pagar uma janta hoje. Profetiza na vida dele: você vai pagar um lanche hoje. A Fernanda fez isso de manhã comigo. Ela falou assim: eu profetizo que alguém vai pagar um almoço para mim hoje. Acabou o culto, foi indo e ninguém vinha. Eu entendi o recado. Sobrou para mim, Senhor. Mas agora eu faço da estratégia dela. Eu profetizo que alguém vai pagar uma janta para você hoje. Amém ou não? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Enquanto você vai abrindo aí, quem é Joyce? Tem alguma Joyce aqui? Se tiver, levante a mão assim. Joyce. Não? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Deixa ele aberto aí, fecha seus olhos. Nós iniciamos o culto adorando a Ele, entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas, adorando a Ele. E agora, queridos, Ele quer falar ao teu coração e ao meu. Por isso, não perca nada desse momento. Deixa o Espírito Santo tomar o teu coração. Esquece de mim. E envolva o seu coração com o coração dele, porque Ele já está aqui. Ele já está falando, Ele é o nosso Salvador. Ele veio para nos salvar, Ele está aqui para tocar as nossas vidas e fazer dessa noite uma noite marcante nos nossos corações. Eu profetizo que nessa noite você vai ouvir Deus como nunca antes você ouviu. Não por causa de um pregador, mas porque Ele sempre faz coisas novas. Deus, Ele não muda, mas Ele se move. E nessa noite Deus, Ele quer mover o seu e o meu coração e se mover sobre eles. Tem um tempo de oração, tem um tempo de adoração no teu coração com Ele. Fala para Ele: Deus, uma palavra Tua vai mudar a minha vida. Uma palavra Tua vai mudar o meu casamento. Uma palavra Tua vai mudar os meus filhos. Uma palavra Tua vai mudar a minha casa. Uma palavra Tua muda, Deus, a minha vida financeira, o meu trabalho, essa sociedade, esse mundo. Uma palavra Tua. A tua sede, a tua fome, ela atrai o coração de Deus, porque a Bíblia diz que a terra, ela já foi cheia da glória. Isaías disse isso, mas Abacuque, ele profetizou que a terra seria cheia do conhecimento. A terra, ela está cheia do conhecimento. Esse salão, ele está cheio da glória. Aliás, esse salão está cheio da glória, a terra. Mas o nosso coração precisa pedir: Deus, me ensine a conhecer a glória, a conhecer onde o Senhor está, a conhecer como o Senhor está falando, conhecer a tua respiração, conhecer o seu sussurro, conhecer o seu silêncio, conhecer o seu grito, conhecer o seu movimento. Não mereço, Senhor, eu não mereço.
deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador, meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, Obrigado, Jesus. livraste. Obrigado porque o Senhor deixou a sua glória. O Senhor deixou tudo por amor a mim, por amor à minha família, por amor aos meus irmãos, por amor a toda essa terra, Senhor. E nós queremos nos prostrar diante de Ti e dizer: fala conosco, alinha o nosso coração com o Teu, que o nosso coração possa bater como o Seu bate, que a nossa respiração seja como a Sua. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos que a Tua voz será muito clara ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nesses dias eu tenho refletido muito sobre esse texto, pois Deus Ele tem nos despertado a um tempo de profundidade com o Senhor, a um tempo de alinhar o nosso coração, de um tempo onde tudo em nós será tocado por Deus. Pastor Celso Prado, ele tem desde domingo passado falado coisas tão profundas. Eu sei que talvez alguns aqui não conseguem ir pela manhã, mas pegue, está sendo filmado, depois você pode pegar lá no YouTube. Você que talvez não está indo por algum outro motivo, se esforce para ir, porque tem sido dias onde palavras têm sido liberadas do coração de Deus para nós, para nos fazer melhores. Diga para a pessoa que está do seu lado: palavras para nos fazer melhor. Querido, porque esse é o coração de Deus, fazer de nós a cada dia pessoas melhores, não para se aparecer, mas para ser melhor diante dEle, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a nossa liderança, para essa sociedade, pessoas de fato que podem ser chamados pequenos cristos, pessoas que são embaixadores do Senhor, pessoas que quando saírem por aquelas portas vão poder dizer, ou nem dizer nada, as pessoas vão dizer: de fato aquele é um servo do Senhor. E eu creio nisso porque a palavra do Senhor diz, lá em 1 Samuel capítulo 3, que Deus ele levanta um homem chamado Samuel, um menino que foi fruto de uma oração, fruto de uma intimidade, fruto de um relacionamento profundo com Deus. Nasceu Samuel e a sua mãe então devolve ele a Deus, nós sabemos a história. E quando Samuel ele estava crescendo, ele se tornou um grande homem de Deus. Para você ter uma ideia, não houve homem na Bíblia a não ser Samuel que teve 3 ofícios diante de Deus. Samuel foi o único profeta, juiz e sacerdote. Samuel foi um homem que foi um marco na sua geração, um homem que trouxe um alinhamento, um homem que disse a uma liderança em pecado, ele disse a uma liderança que estava toda corrupta, toda distante de Deus, ele deu uma palavra profética, ele alinhou a casa de Deus, ele alinhou Israel, ele trouxe um mover de Deus, ele ungiu reis.
foi um homem que fez a história. Mas a Bíblia diz que para que isso acontecesse, Samuel ele precisou dar uma resposta para Deus. Eu já disse isso aqui. Deus chama Samuel por 3 vezes. Deus fala o seguinte: Samuel, Samuel. Samuel não fala nada, ele corre para Eli. Chegando em Eli, Eli também não sabe de nada, porque era uma liderança desalinhada. Uma liderança desalinhada não sabe te dar conselho, ela vai encher você de conversa e mandar você voltar a dormir. Uma liderança desalinhada vai encher você de conversa tola, preocupado somente no bem-estar dele, e vai te liberar para você voltar a dormir, ficar num estado onde você não consegue viver diante de Deus. E de repente, Deus chama Samuel de novo: Samuel, Samuel, e Samuel volta para Eli, a mesma coisa, Eli volta aquele jogo. E de repente, Deus fala com Samuel de novo: Samuel, Samuel. E Eli começou a desconfiar. Eli falou assim: eu acho que deve ser Deus, porque fazia tempo que Eli não ouvia Deus. Então ele disse: olha, eu acho que é Deus. Quando for de novo, fala: Senhor, que o teu servo ouve. E de repente Samuel volta e ele diz para Deus o seguinte: Deus, fala que o teu servo ouve. Quando Samuel disse: fala que o teu servo ouve, Deus revelou o que ele tinha para fazer na vida de Samuel. Por que Deus não disse na primeira vez: Samuel? Aí Samuel acordou: Samuel, faça isso, 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 eu vou te ungir um profeta, um juiz, um sacerdote, você vai ungir Saul, você vai ungir Davi, você vai falar contra Eli. Por que Deus não falou na primeira vez? Por que Deus ficou esperando Samuel dar uma resposta para ele? Querido, porque Deus ele não vai lançar pérolas aos porcos. Deus não vai trabalhar com quem não quer trabalhar com Ele. Por isso, se você vê o mover de Deus acontecendo, pessoas sendo avivadas, e de repente você não for, é porque de repente alguma resposta você não tem dado, e não tem como reclamar com Deus, porque Deus trabalha com quem quer trabalhar com Ele. Por isso eu creio que nesse tempo, amado, é um tempo de nós darmos respostas para Deus. Não é tempo de ficar fazendo pergunta, é tempo de agir. Como o pastor Celso disse pela manhã, é tempo de nós profetizarmos. É tempo, se Golias se levantar lá, eu vou me levantar daqui e vou contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. É tempo de eu dar uma resposta para o céu e manifestar na terra aquilo que Deus está falando ao meu coração e ao seu. Sabe por quê, querido? Porque você e eu fomos chamados por Deus como reis, sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você foi chamado por Deus, sabe por quê? Porque Deus confia que você vai ser a resposta da sua casa. Deus te chamou porque Ele confia que através de você, toda a sua geração vai ser salva para Ele. Ele confia que você vai ser uma resposta para os seus filhos, você vai ser uma resposta para os seus pais. Deus ele está te chamando porque Ele sabe que você vai ser uma resposta na sua faculdade, jovem, na sua escola, no seu trabalho. Você vai ser uma resposta na vida financeira, um patrocinador do reino de Deus, um homem que vai poder estabelecer projetos junto com uma liderança, dando respostas para o Senhor. Você e eu somos o alvo de Deus. Agora, é necessário darmos uma resposta. É necessário acordarmos cedo de domingo e ir lá dar uma resposta para Deus, dizer: Deus, eu estou aqui para te ouvir, fala que o teu servo ouve. E de repente uma palavra que Ele libera, irmãos, cai no coração, uma terra fértil, e você sai daquele lugar pisando na cabeça da serpente, pisando nos demônios. Você chega na sua rua e profetiza: a partir de hoje, Satanás, você não faz mais nada nessa rua, porque existe alguém do céu aqui, e aonde o céu está, algo novo sempre acontece. Por isso, Satanás, toma o seu rumo, sai da minha rua, porque eu sou um homem de Deus. E aí você começa a ver que a sua rua não é mais a mesma. A criminalidade começa a diminuir, as coisas começam a desaparecer, e a glória de Deus começa a se mover, os seus vizinhos começam a se converter, seus familiares. É porque você está sendo uma resposta. Tudo depende de uma resposta.
Diga para a pessoa que está do seu lado, qual é a resposta que você tem dado para esses dias diante de Deus? E eu quero falar de uma delas. Existem muitas, mas existe uma resposta que Deus tem colocado ao meu coração primeiro para compartilhar com vocês nessa noite. E está aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: então disse Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por minha causa, perder a sua vida, esse salvará. Queridos, uma resposta que podemos dar a Deus nesses dias é, diga comigo, morrer. Diga comigo, negar. Diga comigo, renunciar. Amados, se nós desejamos cumprir Atos capítulo 1, versículo 8, de sermos uma testemunha, Isaías 43, 10, de sermos uma testemunha do Senhor, nós precisamos entender que o primeiro ponto para sermos discípulos, o primeiro ponto para sermos uma resposta é morrermos para nós mesmos. Morrer para o sistema, morrer para o mundo. Interessante que Jesus ele fala que em João 14, 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as minhas obras, e a fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A Bíblia diz que Jesus ele foi muito claro aos seus discípulos: olha, eu vou fazer a minha obra, e vocês vão fazer maiores do que eu estou fazendo, porque eu vou voltar para o Pai, e vocês vão dar continuidade naquilo que eu comecei. Olha a responsabilidade que está em nossas mãos. Por isso que nesses dias existe uma onda apostólica nesse lugar, restaurando princípios e valores, porque existe uma responsabilidade nas nossas mãos, de darmos continuidade não ao nome de uma placa, mas darmos continuidade àquilo que Jesus começou há mais de 2000 anos atrás. E quando Jesus ele chega para os seus discípulos e fala: olha só, vinde após mim. Aquele que quer vir após mim, ele não está dizendo aquele que quer vir a mim, ele está dizendo após mim. Ou seja, aquele que quer fazer coisas maiores do que eu faço, aquele que quer de fato ser um discípulo meu, seguir aquilo que eu estou fazendo, ser um sucessor meu, quando eu voltar ao céu, aquele que quer fazer coisas maiores do que eu faço, primeiro, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. Você quer vir após mim? Primeiro, negue-se, renuncie, depois, morte, tome a sua cruz, e você vai andar comigo uns dias, para depois você fazer o que eu estou fazendo e fazer maior. O desejo de Deus nesses dias é que nós entendamos essa renúncia, porque muitas vezes nós queremos fazer de qualquer jeito, e aí Deus não fala, Deus não responde, Deus não dá detalhes do que Ele quer fazer, como Ele deu para Samuel. Ele não especifica o que Ele especificou para Samuel detalhadamente, porque nós estamos dando uma resposta errada. Estamos caminhando com Jesus, sim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, ponto, para a salvação. Agora, para ser usado, para ser discípulo, para ir após, precisa ter uma resposta, e essa resposta é morte. A expressão negar, usada aqui em Lucas 9, 23, poderia ser traduzida como repudiar, renegar, perder ou ignorar totalmente. Renunciar significa negar ou recusar algo, alguma coisa, rejeitar, renunciar os seus prazeres da carne, renunciar à corrupção. Ou seja, agora eu estou sob uma nova direção, não sou mais eu quem faço, mas é Ele quem faz. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se queremos ser uma resposta, precisamos em primeiro ponto entender isso. Eu preciso negar a minha vida. E quantos está disposto a negar? Não é fácil, amados. Por isso que Apocalipse fala que antes da fundação do século, o Cordeiro já havia se entregado por nós.
Jesus, antes de tudo acontecer, Ele já havia se entregado, Ele já havia renunciado, Ele já havia negado a sua vida e entregado a todos nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Ele negou a si mesmo e deu o seu Filho para nós, por amor a nós. Por isso, nesses dias, amados, é tempo de nós negarmos e renunciarmos os nossos desejos. Sabe aquele desejo que nos tira da presença de Deus? Talvez não é nem pecado, mas sabe aquele futebol bem na hora do culto, que te impede de comungar com as pessoas e ter um momento íntimo com Deus em comunhão? Talvez essa é hora de renunciar a Ele. Talvez essa é hora de renunciar um pouco o celular para ouvir mais Deus, porque o WhatsApp fala mais do que Deus. Talvez vai ser tempo de nós renunciarmos a alguns lanches para ofertarmos na vida de outras pessoas, negarmos algumas comidas para podermos nos santificar para Deus. Eu me lembro um dia o Pedrão, ele não está aqui, ele estava de manhã, nós estávamos nos conhecendo, eu estava começando a discipular eles me chamou para ir lá no Coxilha dos Pampa, lá em Ribeirão. Chegando lá, sentei naquele lugar, e ele pegou o prato, a Duda pegou o prato, a Fernanda pegou o prato, e eu fiquei sentado. Ele falou: você não vai comer? Eu falei: cara, eu estou de jejum, estou sem comer nada, só estou comendo pão e água há 40 dias, e você vem numa churrascaria? Eu falei: eu vim porque eu amo você, eu não vim pelo que você pode me dar, eu vim pelo nosso relacionamento, eu amo a sua vida. Talvez esse ano vai ser um ano de nós renunciarmos muitas coisas gostosas. Lembra lá de Daniel, quando ele renunciou algumas coisas para comer somente legumes, porque havia uma luta, havia um principado se levantando, chamado Príncipe da Pérsia, se levantando, e ele começa o quê? Ele não perdeu tempo, querido, ele não foi pesquisar no Google quem era o Príncipe da Pérsia, ele não foi ouvir uma pregação de alguém quem era o Príncipe da Pérsia, ele dobrou o joelho no chão, se absteve de algumas comidas, só comeu legumes durante 3 semanas, e Deus honrou a vida dele, Deus honrou a resposta que ele deu, e aquele dia houve uma grande libertação. Miguel foi liberado e destronou aquele demônio. Por isso, talvez nesses dias vai ser dias de deixarmos alguns desejos. Sabe aquele sonho que tem te roubado do propósito de Deus? Sabe você que foi chamado para ser missionário e ainda você está insistindo com a sua profissão? Ou sabe você que é missionário, está insistindo em ser missionário, mas Deus te chamou para ser um empresário? Sabe você que está fazendo um curso e Deus quer que você faça outro curso? Mas é sonho de papai. É tempo de renunciarmos, amados. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim não é digno de mim, diz o Senhor. Sabe você, papai e mamãe, que não quer liberar os seus filhos para o plano de Deus? Libera. É tempo de renunciarmos os nossos sonhos para que o propósito de Deus aconteça. Sabe aquele sonho que você tem de comprar aquele carro novo? Esteja atento, vai se Deus chega e fala para você, ao invés de você comprar, pega esse dinheiro e dá para um missionário que está precisando. Renunciar sonhos, renunciar desejos, negar e renunciar o medo. Quantas pessoas têm medo de ser usada por Deus, amados? Medo de falar em público, medo de ir pregar um evangelho em bairros carentes, medo de entregar um envelope, medo de servir na igreja. É tempo de negar esse medo, olhar para o medo e dizer: eu nego você, eu não te aceito, eu não quero você na minha vida, eu não aceito esse medo em mim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu nasci desse jeito porque eu sou assim, amados. Eu tenho conflitos comigo diário, eu sou melancólico, quem me conhece sabe disso, eu sou melancólico, eu sou chorão. Tem hora que eu entro na caverna e eu ouço Deus me chamar: sai daí.
E às vezes eu quero ficar lá no meu mundinho, só eu. E Deus fala: perde esse medo, perde essa melancolia, vai para frente, faz o que eu tenho para você. Eu quero dizer para você nesses dias: vença esses traumas, vença esses machucados que fizeram em você. Pastor, mas a liderança me machucou. Querido, perdoa, vai andar, vai resolver essa situação. Deus quer usar você junto conosco. Se nós erramos enquanto presbitério, nos procure. Esse é o ano do alinhamento. Nós queremos pedir perdão para você. Se for preciso pedir perdão de púlpito, nós vamos fazer, porque é tempo de nós darmos uma resposta. Não podemos mais ficarmos feridos entre nós. Eu costumo dizer que quem anda muito ferido, anda muito com traumas, com nhenhenhê, é pessoa que está viva demais na carne. Sabe por quê? Morto não sente dor. Entre no seu quarto e diga para Deus: Deus, eu me mato diante de Ti, eu me esvazio de mim mesmo. Você vai parar de sentir medo, parar de sentir trauma, parar de sentir rejeição, parar de sentir quem não cumprimenta você, se o pastor passou ou não passou na sua casa. Você está tão morto para essas coisas e vivo diante de Deus que você não sente mais essas coisas que te prendem nessa terra. Vai num velório, no caixão, e belisca o defunto para ver se ele tem dor. Dá um croque na cabeça dele, vê se ele sente. Não sente, está morto. E a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Jesus estava dizendo o seguinte: morra. Você morto para as coisas desse mundo, você vai ser uma pessoa que vai produzir coisas para o reino de Deus, saudáveis. É tempo de nós negarmos esses sentimentos. É tempo de renunciarmos o eu, o orgulho. Sabe aquele orgulho que nos impede de crescer em Deus? Porque tudo é do meu jeito. Pastor Pedro é homem de Deus, mas eu também sou, eu ouço Deus. Orgulho. Posso te dizer uma coisa? Morra. Existem homens de Deus que Deus levantou sobre nós para darmos direção a nós. Pega o teu orgulho, não põe no bolso não, porque ele pode voltar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Pega o teu orgulho e o meu, carrega na cruz, mata-o. Não é como nós queremos, amados, é como Deus quer. Eu conheço esse homem de Deus, muitas coisas ele faz até sem querer, faz por obediência à palavra de Deus, porque é o melhor de Deus para nós. E muitas vezes nós estamos o quê? Com o nosso orgulho vivo. Por isso que não damos respostas. Aí a esposa está ferida com o marido, tentando resolver, e o marido orgulhoso, não dá nem bom dia para a esposa, não consegue olhar para a esposa e dizer: eu errei, me perdoa. Ou o filho que não consegue pedir para o pai, ou um funcionário que não consegue se submeter ao seu patrão, ou alguém que está padecendo necessidades, amado, e não consegue pedir ajuda, não consegue chegar e dizer: olha, eu estou passando por necessidade, me ajuda. Esse ano é o ano de nós colocarmos nossas experiências de lado, se elas não estiverem alinhadas com o propósito de Deus. Amém, queridos? Negar a nossa inveja, a nossa competição, negar as iras, o desequilíbrio emocional, e negar os pecados. Quantos de nós não conseguimos fluir por causa de pecados? A palavra de Deus diz em Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Precisamos estar vivo para Deus, mas morto para o pecado. Não, esse pecado não pode me pegar mais, esse pecado não pode me assolar mais, esse pecado não pode me ter mais. Eu quero crucificar você, pecado, naquela cruz. Amém, queridos? O ano de 2018 precisa ser um ano a qual nós não cometeremos pecados que cometemos lá atrás, em 2010, 11, 12, 13, não, corta, a partir de hoje eu não cometo mais isso.
vou vencer em nome de Jesus. Pastor, mas eu estou no mundo. Queridos, esses dias eu ouvi uma expressão muito legal. Nós somos um barco no meio de um mar. Não é problema o barco estar no mar. O problema é quando a água do mar começa a entrar no barco. Aí o barco afunda. Não é problema você e eu estarmos no mundo. Não é problema eu e você andarmos em qualquer lugar nessa cidade. O problema é quando essas coisas começam a entrar dentro de nós. É tempo de negarmos algumas coisas. A partir de hoje eu não faço mais isso. A partir de hoje eu não faço mais aquilo. Eu vou me separar para o Senhor. Eu vou morrer para mim mesmo. Eu vou morrer para as minhas vontades. E Deus colocou um exemplo no meu coração de Pedro. A Bíblia diz em Mateus, você não precisa abrir, mas em Mateus 4, 19 diz assim: e disse Jesus, vinde após mim. Olha só, de novo, Jesus chamando pessoas para ir com Ele. E eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as redes de lado e seguiram o Senhor. O que me chamou a atenção, querido, que Pedro, olha só, preste atenção. Pedro, ele não matou a pescaria. Pedro só deixou a pescaria do lado. Era momento de Pedro e os discípulos matar a pescaria dentro deles. Não era tempo de colocar de lado como um plano B. Esse ano não é ano de plano B, amados, é tempo de plano A. E se acabar o plano A, nós morreremos e vamos para a glória junto com Ele. Mas aquele que põe a mão no arado não olha para trás. E Pedro deixou de lado, e depois a Bíblia diz em João 21, 2 e 3, que quando Jesus morreu e subiu para o céu, Pedro ficou desapontado, frustrado. O que Pedro fez? Voltou a pescar. Quantos de nós, amados, quando nos frustramos com alguém, e olha só, querido, Pedro não estava decepcionado com João, com Tiago. Pedro estava decepcionado com Cristo, porque não foi do jeito que estava acontecendo tudo. Ele não soube administrar dentro dele. O que ele faz? Volta a pescar. Querido, não volte aquilo que Deus mandou você matar. Libere. E o interessante é que Pedro não fez sozinho, ele levou outros discípulos a pescar com ele. E pescando, Jesus aparece, porque Jesus não desiste de ninguém, amém ou não? Jesus aparece, mas a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus. Se nós voltarmos à velha vida, se nós voltarmos a fazer coisas até aqui dentro da igreja que Deus não quer que nós façamos mais, é muito perigoso nós não sentirmos mais a presença de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, mas é nós que não sentimos mais a Deus, porque saímos do propósito e desalinhamos para lá. Pastor, mas é tão simples isso. Só que 1 milímetro hoje se torna 1 quilômetro daqui 2, 3 anos, 4 anos. Talvez os seus filhos não sentirão mais a presença de Deus porque você tomou uma decisão errada hoje. Talvez os seus netos não sentirão mais a presença de Deus porque você tomou uma decisão errada hoje, voltando a fazer algo que Deus não te mandou fazer. Se Deus mandou você ser missionário, seja missionário. Mas eu tenho uma profissão aqui, plano B. Se não der certo aqui, se os mantenedores não for fiel, se missões não abrir as portas, eu volto a trabalhar. Aí Deus te joga na barriga do peixe. Não podemos na vida cristã manter coisas ao nosso lado que nos roubem do propósito. Você já viu aquelas, eu não sei o nome, mas pastor Wilson, tem aquelas árvores, e tem uma planta que vai na árvore assim, que fica sugando as energias da árvore e ela cresce. Parasita. Querido,
Lança fora os parasitas da sua vida. Você é uma árvore que foi chamada por Deus para ser uma árvore frondosa, uma árvore que venha dar fruto. Tudo aquilo que Deus está te mandando cortar, corta hoje, porque essas coisas podem fazer com que você não dê mais frutos. E se ele chegar e não achar fruto na árvore, ele vai na raiz, e não conseguindo ver uma raiz boa, ele corta e lança onde? No fogo. Jesus disse em Lucas 9,62, ninguém, diga comigo, ninguém, mais forte, ninguém, que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Sabe por que Deus não fala mais com algumas pessoas? Porque a pessoa parou de dar resposta e voltou a olhar para trás. A Bíblia diz que os discípulos não reconheceram Jesus num barco, não sou eu que estou dizendo, os discípulos não reconheceram Jesus do lado deles. Eu estava hoje à tarde fazendo meu devocional no quarto, chegou uma hora que virou uma mistura na minha mente, eu não sabia se era Deus, se era minha alma, se era o diabo, setas. Eu liguei o rádio, comecei a adorar e começou a trazer paz no meu coração, porque é muito difícil para nós hoje, irmãos, ouvir Deus, ouvir a alma, ouvir o diabo, é muito difícil distinguir. Na época não, Jesus estava ali, do lado, Ney, ressurreto, glorificado, e eles não reconheceram Jesus. Quem dirá hoje, querido, que existe essa mistura de vozes dentro da gente? Por isso eu te digo nessa noite, arranque os parasitas, tira de lado. Eu vou te dar um exemplo bíblico, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, olha só, enquanto você vai abrindo, Pedro foi chamado para ser um discípulo, e quando Jesus ressuscitou, ele se perdeu, porque ele não matou o que devia ser matado. Agora olha o exemplo de Eliseu, diga comigo, Eliseu, vamos lá, 1 Reis capítulo 19, 19 diz assim: assim partiu Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com as 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Só um parênteses aqui, Eliseu não quis voltar para casa, ele só quis ir honrar o pai, dizendo: pai, eu te honro, até hoje o Senhor cuidou de mim, mas agora eu tenho um chamado, eu preciso ir, amém? Amém. Olha só, ele voltou, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, porque sabes o que fiz eu contigo. Versículo 21, assim Eliseu o deixou e voltou. Olha só, queridos, tomou a junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois destruiu, cozeu a carne e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Queridos, Elias fez igual Jesus, passou por Eliseu e disse: Eliseu, vem após mim, você vai ser meu sucessor, Eliseu, estou te ungindo como profeta. Eliseu vai lá, honra os pais, volta, mas de repente Eliseu para e pensa: eu tenho 12 juntas, eu trabalho com a 12ª, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou deixar de lado não. Vai, se depois não dar certo alguma coisa e eu volto àquilo que me arranca do propósito. Já pegou a faca, Jaci, esquartejou o boi, pegou a carroça, quebrou a carroça, fez uma fogueira, colocou o boi em cima, cozeu e deu ao povo. Sabe o que Deus deseja de nós nesses dias? Mata aquilo que te rouba do propósito. Seja radical com aquilo que te rouba. Se existem algumas amizades que ainda te roubam do propósito, seja radical, não ande com eles por um tempo, até você se firmar. Se existem coisas que você assiste que te roubam do propósito, elimina. Lembra que Jesus disse: se um olho te fizer pecar, arranca ele.
Ele não está dizendo isso natural, ele está dizendo o seguinte: olha, se existe algo que te faz pecar, tire da sua vida, seja radical. Ele sabia que Elias havia feito algo com ele. Quem sabe aqui que Jesus fez algo na sua vida? Levanta a mão. Quem sabe que Jesus aqui te chamou para uma vida eterna? Você é uma resposta de Deus para outras pessoas. E no versículo 11 do capítulo 2 de 2 Reis, agora, vá um pouquinho para frente. 2 Reis 2, 2 de Reis 2, versículo 11, olha só, se não tem uma semelhança com o episódio de Pedro. Versículo 11 diz assim: indo eles, andando e falando, estava andando aqui Elias e Eliseu, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só que bonito, o cara me chama, para eu viver uma vida com ele, de repente vem uma carroça de fogo, um cavalo de fogo, um ambiente profético, leva o cara e eu fico. Se talvez em alguns de nós já começaríamos, está vendo? Essa liderança não cuidou de mim. Está vendo? Deus não cumpriu o que falou comigo, era para eu ser sucessor de Elias, Deus não fez na minha vida. Eu vou voltar a trabalhar com os meus bois. Mas olha, a Bíblia segue, versículo 12: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, olha a honra, meu pai. Vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. Ainda Pedro viu Jesus, amados. Agora Eliseu nunca mais viu Elias. Tomando as suas vestes, rasgou-se em duas partes. Eliseu já começou o processo da morte. Na hora que talvez que o interior dele começou a querer se orgulhar, ele já rasgou as vestes. Sinal de humilhação. Homem com suas vestes rasgadas significava humilhação. Uma pessoa desonrada, ele se desonra diante de Deus. Ele fala: Deus, vamos seguir. Versículo 13: apanhou a capa que caíra de Elias, e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, estas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu passou. Na hora que Elias sobe, queridos, ele olha para o céu, se humilha, e uma capa cai do alto. Diga comigo: capa caiu do alto. Só cairá uma capa profética sobre você e sobre mim o dia que nós matarmos algumas coisas nas nossas vidas, e no momento da pressão, da humilhação, da afronta, eu olhar somente para o Senhor. Você lembra de Estevão? Estava sendo apedrejado, ele estava sendo morto. Ele não pegou a pedra e começou a devolver. A Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu o céu aberto, Deus assentado no trono, Jesus à sua destra. E a Bíblia diz que ele foi. E algo aconteceu com Saulo depois, que se tornou Paulo. Mas Estevão preferiu a morte do que ficar relutando com pessoas, voltando àquilo que ele já havia deixado de lado. Ele havia se decidido ser um discípulo de Jesus, e ele sabia que um dia ele precisava entregar o seu corpo à morte. Quantos estão entendendo? Diga amém. E a Bíblia fala que Elias deixou essa capa, e Eliseu fez o dobro de milagres de Elias, porque ele decidiu morrer. Jesus disse: vocês farão as minhas obras e farão maiores. Só que o princípio é esse: eu só faço o dobro se eu morrer, dia após dia, se eu tomar a minha cruz dia após dia. E a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 13, 21, você não precisa abrir,
vou ler rapidamente, 13:21 diz assim: enquanto alguns enterravam um homem, de súbito viram um bando de invasores e lançaram o defunto na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Eliseu recebeu tamanha capa profética, tamanha unção, que a unção ficou impregnada nos seus ossos. Até depois de morto, Eliseu ressuscitou uma pessoa. Imagina a cena, queridos. Estava lá a cova aberta de Eliseu, pessoal passando, estourou uma guerra, não tinha onde enterrar o defunto, vamos jogar aqui mesmo, jogou. Imagina a cena, na hora que o defunto bateu em Eliseu, já saiu correndo com o povo, fugindo dos inimigos. Eu creio que esse ano, amados, será um ano que Deus vai trazer de volta, pastor Wilson, os dons de sinais e maravilhas na sua vida, onde paralíticos vão voltar a andar, cegos vão ver, surdos vão ouvir, onde Deus vai derramar sobre a igreja dons de sinais, maravilhas, prodígios, onde Deus vai começar a trazer pessoas, já começou a trazer os nossos irmãos, vai trazer pessoas de tudo que é canto, porque existe um povo que resolveu a morrer, e quando as pessoas vierem tocar em nós, não vão ver a nossa glória, vão ver a glória dele em nós. Sabe por que Eliseu curou ali? Porque morto não rouba a glória de ninguém. O que acontece hoje é que existem pessoas que estão roubando a glória de Deus por aí, e aí Deus precisa o quê? Ou não acontece mais porque talvez o povo endeusou alguém, e aí Deus segura algumas coisas para o povo não se perder. Mas esse ano vai ser um ano que nós vamos morrer para essas coisas, e os milagres vão começar a acontecer. Você não vai precisar nem vir pedir, você vai entrar por aquela porta e já vai sair curado. Queridos, quinta-feira eu saí frustrado no final do culto. O irmão pediu para eu orar por ele, porque ele estava com dor nas costas. Na hora que eu terminei de orar, eu falei, vai ser curado. Ele saiu meio assim, ó. Eu falei, Jesus, Eliseu curou morto, e eu vivo não consigo curar uma dor nas costas. E aí Deus falou comigo, porque existem coisas dentro de você que precisam ser mortas. Será que se hoje eu curar uma pessoa, ou será que se hoje eu for lá no cemitério e pôr alguém para andar, amanhã eu vou continuar sendo o mesmo Mateus de hoje? Eu falo para você, queridos, de coração, que não. Eu preciso morrer ainda mais, eu preciso matar a minha carne ainda mais. Mas de uma coisa eu sei, eu prossigo para o alvo, e eu sei, querido, que grandes coisas o Senhor está para fazer nas nossas vidas, grandes coisas o Senhor está por fazer, porque Ele está nos alertando. E para encerrar, Deus deseja que morramos para nós, porque olha só, em verdade vos digo, que vem a hora, e a hora não será, a hora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem, viverão. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Não, quem quer ouvir a voz de Deus? Diga para alguém que está do seu lado, que levantou a mão, o segredo é, morra. Só morto consegue ouvir a voz de Deus, querido. Jesus estava num cenário, Maria, Marta, um monte de gente, os discípulos, e Lázaro lá, morto. O pessoal chega para Jesus e fala, Jesus, está morto. Jesus fala, fica tranquilo. O povo começa a apavorar. Eu fico imaginando os discípulos já tentando procurar um segurança para proteger Jesus, porque Jesus estava falando umas coisas que não tinha nexo. E Jesus começou a falar de algumas coisas proféticas com eles, e eles não conseguiram ouvir, porque estavam vivos demais. De repente estavam com teologia demais, ou talvez estavam com feridas demais. Aí sabe o que Jesus resolveu fazer? Falou, não vou falar mais com vocês não, espera aí. Ô Lázaro,
Lázaro! Eu fico imaginando Lázaro envolto aos panos, só que, ó, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ô Lázaro, vem para fora, porque meu pai precisa ser glorificado. Arrancaram a pedra e Lázaro saiu. Eu não sei como, querido, porque a Bíblia diz que os homens tiraram a faixa. Eu não sei se Lázaro saiu assim, ou se Deus fez um milagre e depois fez a faixa de novo, mas uma coisa eu sei: os mortos ouvirão a voz de Deus. O Lázaro ouviu coisas que os discípulos não ouviram. Deus quer nos fazer ouvir. E por último, João 11:25, disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu te dizer algo. Vale a pena estar morto hoje. Vale a pena perder a vida hoje, porque nós vamos achar ela amanhã. Nós viveremos para sempre. Agora, se eu quiser ficar vivo hoje, amanhã, quando Jesus voltar, eu não terei a vida eterna. Eu morrerei eternamente. A morte que Jesus pede é só uma morte agora, do eu, uma morte de renúncia, mas depois, queridos, será delícias perpétuas. Estaremos à mesa sentados com Ele. E eu te pergunto nessa noite, o que precisa ser renunciado nesses dias? O que precisa ser entregue nesse altar hoje? Precisamos ser mais radicais. Jesus nos chamou para isso. Eu me lembro uma vez, estava num culto, o pastor Pedro estava ministrando, e eu novo convertido, e eu tinha um tênis que não era meu, era emprestado. Eu era do mundo, usava droga, o dinheiro que eu tinha não era um dinheiro adquirido com honestidade. Então eu tinha muita roupa de marca, tênis, e o pastor Pedro pregando e falando sobre renúncia, sobre perder o velho homem. Eu peguei, querido, saí do meu lugar, tirei os meus tênis, coloquei no altar. Na época eu andava de a pé, saí da sede e fui até o Cláudio, chorando, humilhado, passando perto dos meus amigos descalço. Mas naquele dia eu disse: eu nunca mais farei isso, nunca mais eu vou precisar disso, e eu decido hoje mudar de vida e seguir a Jesus. Na outra semana Deus falou comigo: pega tuas coisas e vai para o centro de missões. E vim estudar, e Deus está fazendo o que Ele está fazendo na minha vida, com a misericórdia dEle. Mas um tênis foi uma resposta para que Deus liberasse algo do céu. E eu te pergunto nessa noite, o que precisa ser uma resposta hoje, para que o estralar de Deus venha, o destravar de Deus venha sobre a sua vida? Fecha seus olhos. O que nessa noite precisa ser entregue? O que nessa noite precisa ser negado? Que tipo de roupa você não vai usar mais? Que tipo de bebida você não vai beber mais? Que cultura de casamento você não vai ter mais? Que tipo de ministério você não pode ter mais? Pastor, mas ministério sim.
Talvez Deus te chamou para uma outra área e você ainda está batendo cabeça nessa área. Renuncia a tudo isso. Que pecado, amados, nós precisamos deixar no altar. Eu já estou aqui. Os meus eu já vou entregar hoje. Que trauma você precisa deixar para trás? Que medo você precisa deixar para trás? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está nos pedindo nada que não consigamos fazer. E Jesus não ensina nada do que Ele já não fez. Jesus renunciou toda a sua glória. Jesus renunciou todo o seu esplendor para nascer numa manjedoura, em uma família simples, e morrer para nos dar vida. Amado, não troque Jesus por essa droga. Querido, não troque o altar por esse namoro. Não troque o altar por essas dívidas. Deus tinha uma dívida com a terra, e Ele deu tudo que Ele tinha para resolver de uma vez por todas. Deixa o conforto, deixa o orgulho, deixa a aparência e volta para o altar. Ei, levita que está parado, deixa esse orgulho, volta. Deixa esse machucado que te fizeram e volta. Pode ser que você não o reconheça mais. Ei, esposo, volte para sua esposa. Filho, volta para o teu pai. Diga para ele que você o ama. Pastor, mas eu não sinto. O amor não é sentimento, o amor é uma atitude. O amor é uma atitude de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir. Amor é amar. Amor é amar até mesmo quando você não sente nada. Amor é morrer. Pai, vai atrás do teu filho hoje, dá um abraço nele, um beijo nele. Pega ele, põe no carro, vai viajar com ele, vai brincar com ele, vai fazer alguma coisa, desce do orgulho. Irmão que não está conversando com um irmão de sangue, vai lá, restaura, morra para você. Pastor, mas foi ele que errou, morra. Mas ele vai zombar de mim, morra. Mas ele vai dizer que eu sou trouxa ainda por cima, morra. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Pastor, mas um dia eu tive um negócio e quebrou, e eu sinto que o meu chamado é ser um empresário. Morra, deixa o teu orgulho e volta.
Mas começa do jeito que o Senhor quer. Começa nos princípios do Senhor. Busque conselhos e sabedorias. Mas não desista do sonho de Deus para a sua vida. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Espírito Santo, Tu estás aqui, eu sei disso. O sacrifício só era aceito quando o cordeiro morria. Senhor, nós queremos morrer para Te entregar algo nessa noite. Senhor, não, a oferta não será hoje financeiramente. A oferta será os nossos corpos vivos, santos e agradáveis diante de Ti. Faça-nos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, testifica no coração de pessoas nessa noite. Espírito Santo, sopra onde ninguém consegue soprar, o Seu sopro de vida. E conduza-nos a um arrependimento nesses dias. Porque muito ainda há de se fazer nesse lugar. Não será um, mas será todos. Todos entrarão na terra prometida. Prometida a nós, Pai, prometida ao Teu povo, à Tua igreja. E nessa noite eu quero profetizar: Lázaro, vem para fora. Talvez você ainda está envolto em faixas, mas eu digo: vem para fora. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne em Ti, fazendo a vontade do Seu Espírito. Que a minha vida seja Tua vida. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, o doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, o doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Queria que você ficasse de pé. Só o teclado e o violino, por gentileza. Existe uma ilustração de um homenzinho com uma cruz que foi dada a ele para ele carregar na sua trajetória. Mas na sua trajetória, devido ao peso da cruz, porque morrer não é fácil, a cruz não é fácil, ele foi cortando pedacinhos, foi picando. De repente ficou fácil e leve, mas num determinado momento tinha um obstáculo, um buraco que ele precisava atravessar, mas não havia ponte, e a cruz seria a plataforma que ele subiria para atravessar, mas quando ele pôs aquela cruz pequena, ele viu que não poderia atravessar. Queridos, isso é algo muito, muito espiritual. Não corte a cruz. Pode ser que no dia do arrebatamento, pode ser que no dia final, que nós vamos passar daqui para melhor, o dia que nós somos promovidos, pode ser que fiquemos, porque deixamos de lado e não resolvemos morrer para nós. Eu queria encorajar você nessa noite. Não deixa a cruz. Não deixa de morrer todos os dias. E você que está aqui novo convertido, deixa eu te dizer algo profético. Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar você. Mas agora tem uma segunda parte. Quem quer ir após, negue a vida, negue e se entregue ao Senhor, do jeito dele, da forma dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és o merecedor de toda a honra e toda a glória. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia.
Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz.